Vamos falar de saúde aqui no nosso programa. A gente sempre abre espaço para alertar você sobre diversos problemas. E um deles é a questão da visão. Vamos falar de glaucoma. A gente vai começar com esse assunto que é muito importante com o Dr. Henrique Rocha, que é o presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia. Doutor Henrique, está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Está bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu queria retomar esse assunto do glaucoma porque o mês passado, houve exatamente várias ações de alerta, acima de tudo, sobre o glaucoma. O que é o glaucoma? Exatamente. Mês passado a gente chama de Maio Verde, né? É um mês que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e as sociedades brasileiras de oftalmologia estaduais se empenham para poder fazer um alerta à sociedade sobre uma doença que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo. Só que a maior causa de cegueira, que você conseguiria organizar, ter a capacidade de não deixar cegar. É possível prevenir? É possível prevenir. Agora, antes da gente chegar a como prevenir, o que provoca o glaucoma? Glaucoma é uma doença neurológica, é um aumento da pressão intraocular que geralmente não tem nada a ver com a pressão sistêmica, a pressão no nosso corpo. Então você tem um aumento, todo o olho tem uma pressão que varia entre 10 a 21 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão está aumentada, você pode ter uma lesão na parte neurosensorial da retina e no nervo óptico. Então você começa a perder a visão da periferia do campo de visão para o centro. É uma doença silenciosa, esse é o problema do glaucoma. A pessoa não sente nada? Na maioria das vezes não. Então assim, para você sentir, geralmente é um glaucoma de ângulo fechado, que você tem uma pressão extremamente aumentada, que vai sentir dor e o paciente chega até o seu consultório. Então se ele não for para um consultório médico de rotina, fazer os exames rotineiros, medir pressão intraocular, ver como é que é o fundo de olho, olhar o nervo óptico, a escavação desse nervo óptico, para poder fazer exames complementares se for necessário, ele não vai saber que tem. Eu sempre falo que é um pouquinho parecido com diabetes. A diabetes é silenciosa, a não ser que você tenha um pico hiperglicêmico ou hipoglicêmico para você descompensar e procurar o médico falando, passei mal. Aí você descobre que você tem uma diabetes extremamente avançada e que já está pressão alta também, né? É a mesma coisa, exatamente. Enquanto a gente fala, o pessoal está mostrando as imagens aqui, se o pessoal puder colocar naquele início, na primeira imagem que ele fala exatamente sobre a pressão. Bom, isso aí ele está medindo a pressão. Está medindo a pressão do olho intraocular. É um aparelhozinho de sopro, ele sopra, tem uma deflexão da córnea e você consegue medir mais ou menos a pressão intraocular do olho do paciente. O doutor descobriu que tem a pressão, faz o quê? Aí a gente mostra já a pressão, não é isso? Isso. Então você tem um aumento da pressão intraocular que está aumentada, porque você pode ser hipertenso ocular e não ter glaucoma. Lembrar disso. Ou seja, eu tenho uma pressão acima da normalidade dentro do meu olho e não tem lesão nenhuma neurológica. O paciente tem 30% de desenvolver um glaucoma, mas ele tem que ser acompanhado sempre, anualmente, esse paciente. Então, assim, quando você descobre que você tem glaucoma, você chegou num médico oftalmologista, fez um exame bem feito, descobriu que tinha uma escavação aumentada, a pressão do olho está aumentada, o médico pediu exames complementares. Campimetria, que é campo visual, pediu uma tomografia de nervo óptico para ver a parte das fibras, das camadas de fibras nervosas, para a gente poder ver como é que elas estão, e descobre que você tem um glaucoma inicial. Então, hoje você tem protocolos diferentes, mas normalmente você começa com medicações hipotensoras tópicas, colírios. Mas você pode também fazer um laser que chama SLT, que é um laser seletivo, que a gente faz no lugar, a gente chama de trabeculoplastia. O trabeculado é a região onde abaixa a pressão, onde absorve o humor aquoso, onde drena o humor aquoso 95% das vezes. Então, ele vai naquela malha, faz um laser e tenta fazer uma plástica naquela malha, aumentando ali os poros para poder drenar mais e abaixar a pressão. Hoje na Europa, o SLT, esse laser, é a primeira indicação antes até de colírio. Então você tem várias etapas até poder pensar numa cirurgia. Certo. Doutor, descobriu que está no início glaucoma. Tem cura? Glaucoma não tem cura, glaucoma tem tratamento. Mas controla? Exatamente. Não perde a visão? Se você for bem acompanhado, estiver sempre com a gente chama de pressão-alvo. Pressão-alvo é um número mágico. Sim. Que está, na verdade, impedindo a progressão da doença, certo? Então, eu falei que é normal entre 10 a 21. Dependendo do estágio do glaucoma, quanto mais o estágio avançado, mais baixa tem que ser essa pressão para não evoluir, não progredir a doença.
E qual que é o estágio que a pessoa chega e fala assim, olha, realmente nesse estágio aqui ela vai perder a visão? O problema é o seguinte, a maioria das vezes a pessoa chega, o que ela sentiu? Como ela chega lá, porque não teve dor, não teve nada, ela perdeu o campo tanto que ela estava dirigindo e não viu o retrovisor. Ela foi estender a mão... Ela perde o campo da visão? O glaucoma é a perda do campo de visão. Então, o final... tem uma imagem dessa. O final do glaucoma é interessante, porque o final do glaucoma é uma visão tubular, até você perder a visão. Então, o que acontece? Quando você tem uma visão tubular, você não tem nada desse campo de visão. Então, o paciente chega para dar a mão aqui, ele não vê sua mão aqui embaixo. Ele está dirigindo, não viu o retrovisor, bateu o retrovisor. E aí, quando você está nesse estágio tão avançado, o nervo óptico já está muito debilitado. Essa imagem antes, Kennedy, se puder colocar, é isso daqui, doutor? Exatamente. A da esquerda é a imagem normal, a da de cá é a perda desse campo. Só que geralmente você não perde o campo assim, desse jeito. Geralmente você vai perdendo o campo quase que todo ali, né? Vai ficando tubular. Vai ficando tubo. Exato, vai ficando como se fosse... Por isso que a gente fala de tubular, uma visão central só. Você vê que você perdeu esse campo. O paciente começa a não ver as pessoas desse lado, não ver as pessoas desse lado de cá, dá a mão aqui embaixo, porque aqui embaixo também não tem mais campo de visão. Chegou nesse estágio, é possível recuperar ou aí não tem mais jeito? Então, acho que é uma pergunta muito boa. O problema do glaucoma é que você não tem ainda uma recuperação daquilo que foi perdido. Então, por que você tem que ser diagnosticado antes? Porque você precisa o mais breve possível ser diagnosticado para ser tratado e segurar a doença naquele estágio. O que foi perdido ainda, eu falo ainda porque existem inúmeros estudos que estão sendo feitos para poder tentar evoluir, né? Evoluir isso, células-tronco, tem um monte de coisa acontecendo para poder reverter essa situação, mas ainda não existe. Agora, doutor, chegou nesse estágio aí, já perdeu, eu estou olhando ali, praticamente a metade, né, da questão do campo óptico. Se há um controle, ele consegue conviver aquilo, por exemplo, se ele fizer direitinho, ele mantém aquilo para o resto da vida? Existe. Que é isso aí? Existe. Mesmo prejudicado, ele mantém. Glaucoma é uma doença complicada, porque assim, você conseguir segurar essa doença, você tem número... Hoje a gente acha que o glaucoma foi uma das subespecialidades da oftalmologia que mais evoluiu nos últimos 10 anos. Você tem inúmeras cirurgias hoje que podem ajudar os pacientes. Então você consegue sim, sendo bem tratado, conseguir segurar a perda dessa doença. Agora, o que tem que ser? Quando você chega no final, no estágio extremamente avançado, quase final, o nervo está muito debilitado. Então, a gente até fala assim, é uma situação muito complicada, porque às vezes você pode perder a visão tentando salvá-la, né? Então, o nervo está tão machucado que você, às vezes, vai fazer um tratamento e você, no tratamento, o nervo pode não aguentar. Então, assim, o tanto que é sério essa doença. Então, quanto antes você for, muito melhor para você. Tá certo. Agora, tem uma idade, doutor, ela acontece numa idade mais avançada? Ou isso não tem nada a ver? Tem. O glaucoma, geralmente, o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, ele geralmente, acima de 40 anos, ele tem mais tendência a acontecer. Então, com 40 anos, vai ao médico vai fazendo periodicamente. A verdade é que a gente tem que ir desde a infância. Desde a infância. Porque você tem glaucomas congênitos, que nasceram com glaucoma. Certo. Você tem glaucoma juvenil, que vai dar na adolescência, na pré-adolescência, adulto jovem. E você tem um glaucoma do adulto, que é o mais comum. Então, assim, eu acho que é importante a população entender que quando a gente tem que ir ao oftalmologista para poder ver várias coisas. Por exemplo, quando você é mais novo, a gente desenvolve a visão cerebral, porque a nossa visão ela é cerebral, não é o olho é só um receptor de luz e imagem que vai ser transformada no seu cérebro. Então, a gente desenvolve essa visão até 10 anos de idade, 7, 10 anos de idade. Então, se a criança não vai ao oftalmologista porque ela não tem queixa, muitas pessoas têm um problema seríssimo, que é o quê? Tem grau no olho, não desenvolveu a visão desse olho e o outro é perfeito. A criança não vai ter queixas. Ela vai ser normal na escola, ela vai brincar normal, ela não vai ter dificuldade nenhuma em aprendizado, só que ela não tem visão. Aí o que acontece? Passou dessa idade, o cérebro não desenvolve mais a visão, a gente chama de ambliopia. Então, é uma cegueira que poderia ser reversível, simplesmente por ter ido num oftalmologista fazer uma consulta. Olha só. Entendeu? Então é importante, atenção pais, atenção mães, está aí a dica do Dr. Henrique Rocha, que é presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia.
Doutor Henrique, eu quero muito agradecer a participação do senhor com a gente aqui na TV Assembleia. Volte mais vezes para que a gente possa sempre, né, fazendo uma consulta ao vivo, orientar a nossa população. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso.